Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Insa TV. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa assim, ó, maravilhosa. Vocês vão saber sobre o seu estilo de vida, como melhorar, não é, Vilma? E você, verdade. como está? Já já nós vamos falar sobre essa pessoa que é muito especial. Eu tô bem, né, Si? Quando eu tô perto de você, eu fico bem. Não tem como, gente. A gente se conecta, a gente dá risada, então é muito gostoso. E eu quero que você saiba, viu, Si? Quem que tá aqui hoje, porque vai mudar a nossa história e também vai mudar a história de outras mulheres, porque é uma maravilhosa que vai contar da trajetória dela, dos trabalhos de mentoria que ela faz, porque conectar mulher, mostrar sua força e propósito e reverência, não tem outra como a nossa querida Meire Conrad. Vamos dar as boas-vindas para ela? Isso aí, Meire Conrad, seja muito bem-vinda. É uma Obrigada. honra tê-la aqui conosco, né? Uma mulher que é representante. Ela já teve mais de 1.500 alunas, então ela tem muito para falar para a gente sobre esse comportamento, porque ela é mentora comportamental, né? Uma pessoa de excelência para estar aqui com a gente. E essas 1.500 alunas é o reflexo do posicionamento feminino que ela demonstra, né, nas mentorias. E a gente vai puxar um ganchinho hoje para saber mais, né, Sim? Com certeza, eu já estou super curiosa aqui para aprender esse empoderamento que nós necessitamos disso, né? Muito, muito, muito. Que delícia, muito obrigada pelo convite, que alegria estar aqui com vocês, duas mulheres incríveis, e eu sempre falo que a missão é o transbordar. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui transbordando na vida daqueles que nos assistem, né? Obrigada. É isso aí. Meire, conta pra gente assim, qual foi o seu momento de virada que você chegou assim, nossa, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso e quero transformar a vida de outras mulheres? Eu falo que tudo na minha vida sempre tem um propósito maior, né? Então, quando ainda dentro do CLT, ainda vivendo no mundo corporativo como executiva, eu entendi que aquilo não era mais para mim. E tudo que você quer você e te encontra. Então, eu me perdi dentro de mim para depois me encontrar como a maioria das mulheres. E quando eu entendi que aquilo não funcionava mais para a minha vida, né? Ou seja, uma carreira infeliz. E depois, tempos depois, eu entendi que o meu valor muito forte é a liberdade. Então, eu me sentia presa ali dentro do CLT, aquilo me adoeceu. Então, antes de me tornar uma empresária, eu vivi o burnout, a síndrome da impostora, a depressão chegou, e aí foi o ponto de virada onde eu falei, não, isso não é para mim, eu preciso sair desse lugar. E aí o empreendedorismo entrou na minha vida através do desenvolvimento pessoal, né? Lá atrás, começando com o coaching, um coaching real, um coaching verdadeiro, um coaching que transforma e de impacto, né? E a partir daí eu comecei uma nova trajetória na minha vida no desenvolvimento pessoal. Isso. Que legal, né? E só agradecemos, né, por ela estar, assim, hoje, liberta. Sim, ela achou sua própria identidade e agora ajuda outras mulheres. Isso é, nossa, é um valor, assim, grandioso. Exatamente. Né? E, Meire, as mulheres ficam muito curiosas quando vê uma mulher assim, ó, que já mostra um posicionamento. Né? Nós queremos saber que, na sua visão terapêutica, né, hoje, qual é o maior bloqueio emocional que impede muitas mulheres de empreenderem, de se posicionarem? Então, nós queremos muito a sua fala aqui, porque vai ser muito importante para todas nós, não é? Sim, com certeza. Hoje, as mulheres se perdem muito, porque o grande bloqueio é a identidade. É a potência dessa mulher não exercida dentro daquilo que ela pode realizar. Então, antes dessa mulher olhar para ela tem uma tendência, as mulheres como um todo, olhar para fora e muito pouco para dentro. E quando a mulher ela começa a fazer esse movimento, ela vai entender que ela não se vê capaz, que ela não se percebe como merecedora, e aí racionalmente ela vai dizer, eu mereço, mas na hora que acontece algo na vida dela, ela tende a encolher. Então, óbvio, isso vem de um padrão, de modelo mental, das crenças, né, enraizadas, mas principalmente porque essa mulher, ela não se vê como potência. E se eu não me vejo como potência, eu não consigo alcançar esse lugar.
é sempre um déficit. Eu vou sempre olhar para a falta e não para a abundância. E aí quando a gente olha para a abundância, a gente percebe que a gente tem tudo. Precisa lapidar. Existe método, existe um sistema que transforma e projeta isso para fora. Mas o primeiro passo é entender que esse bloqueio maior está na identidade, aonde eu não me vejo como de verdade eu sou, com as minhas potencialidades. Eu acabo buscando fora e não olhando para dentro. Por isso, são mulheres que fazem muitos cursos, muitos treinamentos, muita coisa, leem muito, mas estão sempre procrastinando o sucesso. Olha isso, sim. Nossa, demais, né? Demais. Só isso aí já fecha, assim, ó. É verdade. Muito legal. Mary, conta pra gente, assim, né? Você acredita que esse empreendedorismo feminino, ele também ajuda a sua libertação emocional, né? Conta, assim, como é essa experiência que você já teve com essas mulheres, essa alavancada desse resultado. Eu sempre digo, gente, que uma mulher, ela só é verdadeiramente livre se ela for livre financeiramente. Faz sentido isso, né? Totalmente. Então, a mulher, ela precisa acessar esse lugar. Então, essas empreendedoras, quando acessam a escala de um negócio, iniciando um negócio ou escalando o seu negócio, ela se torna muito mais potente, uma potência pessoal. E aí eu chamo isso de empoderamento. Então, não é empoderamento pessoal, o empoderamento onde essa mulher ela consegue se ver e dar frutos através do empreendedorismo, que é a máxima liberdade, a máxima expressão. Eu amo o empreendedorismo, eu nasci dentro do empreendedorismo depois de renunciar àquilo que não fazia bem, né? E hoje é isso que eu impulsiono, mulheres a tornarem-se empresárias, empreendedoras, entender que se você tem um sonho, é possível, você é capaz de realizá-lo. Então, esse é o momento que a mulher ela precisa olhar para ela e enxergar essa potência, né? E aí desbravar no empreendedorismo. Olha, que coisa magnífica. Nós vamos falar aqui para o nosso público que dia 29 de novembro tem um evento maravilhoso com a Mary e nós temos que enfatizar que a Mary já formou mais de 1.500 alunas. E você vai contar para nós, nesse tempo todo, qual a transformação que mais te impactou? Nossa, são tantas, né? Até 1.500, né? gente. Já pensou? É difícil falar, né? Mas conta aí. Às vezes tem alguém... É muito desafiador, porque são muitas histórias, né? De mulheres que se projetam, mulheres que chegam dilaceradas emocionalmente, porque toda a minha metodologia, ela tem a estrutura para o negócio, da marca pessoal, a estrutura para o empreendedorismo dessa mulher, mas também a estrutura emocional. Não tem separação. Muitas vezes, eu quero empreender, eu quero ter sucesso, mas as lacunas estão lá. A crença não limitante está lá, está travando essa mulher. Então, é necessário trabalhar a identidade dessa mulher. E o que mais, agora, de momento, me vem à mente é a transformação de uma mentorada que havia passado por inúmeros abusos, né? Então, desde o abuso físico, o abuso sexual, o abuso em todas as esferas da vida dessa mulher. E essa mulher, ela chega realmente muito dilacerada, não acreditando, me arrepia até hoje, né, falar nisso, porque vem a emoção. E essa mulher chegou dizendo, olha, eu vim aqui porque uma amiga me indicou e eu quero ouvir de você como referência para essa amiga, que diga para mim que aquilo que eu quero realizar realmente não é para mim, que eu preciso cessar esse sonho. Então eu disse para ela, então você está no lugar errado, porque aqui eu empodero mulheres. E se você tem o sonho de empreender, uma advogada, e aí eu disse, se você tem o sonho de empreender e ter teu escritório, teu espaço, é para esse lugar que nós vamos. E hoje ver essa mulher vivendo tudo isso realmente é emocionante, porque cada mulher que realiza algo faz parte do mosaico da minha vida e isso me impulsiona a me doar cada vez mais, né? Então, a grande questão é essa transformação das mulheres, né? Eu digo que é o antes e o depois
Só que muitas vezes não é visível, porque está na alma. A gente vê resultado, o resultado é mensurável, mas é muito além do resultado que se vê. Perfeito. A gente viu ali, né, o brilhinho do olho, ali, lacrimejando. A emoção realmente na pele, né, Miriam? Sim, é muito gratificante. Sim. E até a comunicação, né? Ela, assim, ela é decisiva na construção de uma autoridade, né? Como é que uma mulher pode, até mesmo sem experiência, chegar a comunicar bem, né? Pelo método que você ensina, e ela chegar a ter essa autoridade que tanto precisa na sua comunicação? A comunicação, ela passa por algumas fases. Uma delas é esse poder pessoal. Então, não é só o que eu vou dizer, é como eu vou dizer, para quem eu vou dizer. Então, existe todo um arsenal que essa mulher precisa acessar. Então, a sua autoridade, o seu posicionamento, a forma de falar, a postura dessa mulher, fisiologicamente falando. Então, tudo comunica. Sim. Na comunicação, tudo é muito perceptível. Então, essa mulher, ela trabalhando o emocional, ela começa a se validar e também mudar essa autopercepção. Então, uma das travas das mulheres é a autoestima. Então, eu não me vejo, não me sinto, então eu acabo comunicando. E aí, muitas vezes, não vende. Porque você vende a sua imagem. Nós estamos num mundo onde a visibilidade, ela é fundamental. Então, eu preciso acessar as minhas lacunas, trabalhar para que eu possa comunicar de uma forma eficaz. E essa comunicação, obviamente, ela vai passar na mente dessa mulher pelo filtro do julgamento. Então, eu acabo me julgando, o outro nem está me julgando, mas eu já me julguei. Então, eu acabo não explorando a minha comunicação. Então, um ponto que eu falo que é fundamental pergunte para alguém que acredita em você, para que essa pessoa te fale na íntegra sobre quem você é, para que você possa tomar força. Às vezes a força vem do externo, no primeiro momento. E aí se empodera da sua fisiologia, né? É o famoso estufa o peito, encolhe essa barriga e vá fazer aquilo que você tem para fazer, porque ninguém vai fazer no teu lugar. Exatamente, exatamente. Isso aí. E sobre isso, nós temos muitas mulheres... E muitas vezes a gente se inclui, não é assim? Sim. Porque a maioria das empreendedoras ainda se sentem inseguras, elas ficam pensando nos julgamentos. Então, tem também a comparação, o perfeccionismo, não é assim? Então, como você trabalha esses bloqueios e quais são os seus métodos? O método que eu criei lá em 2019... depois de muitas e muitas mulheres, né? Afinal, só de atendimentos individuais, sem contar todas as mentorias, grupo, online, imersões, no atendimento individual, são mais de 9.000 horas de atendimento individualmente. E num determinado momento, em 2019, eu percebi que essas mulheres, elas tinham muita dificuldade de falar da essência, da identidade. E aí eu criei um método muito inspirado por Deus, né? Porque Deus está de A a Z na minha vida. E aí muito inspirado por tudo aquilo que eu colhi dessas mulheres, todas as referências, né? Neurocientíficas. E eu criei um método que é o método Real Identidade. Então, de que forma isso é feito? Através do olhar para a história dessa mulher. Então, a maioria das crenças limitantes e a autoimagem disfuncional vem da primeira infância. Então, esse é o lugar do acesso. Olhar para esse lugar, olhar para esses traumas, olhar para essas travas emocionais, para que essa mulher ela consiga lidar melhor com o julgamento, com a comparação. E quanto mais uma mulher ela tem a sua identidade fortalecida e o autorresgate da sua criança interior, mais forte ela se torna para se posicionar sem medo para o mundo, porque essa, para mim, é a verdadeira liberdade, você ser você sem medo do julgamento. Que coisa linda, hein? Muito bom, né, Vilma? Estamos aprendendo muito com isso, demais, né? Dá uma pincelada em quais essas ferramentas, né, que as mulheres precisam, que elas desejam crescer, aparecer, mas não tem, assim, aquele estilo. Elas... simplesmente elas não acreditam em si mesmas, né? Fala para elas quais as ferramentas assim, fundamentais para que elas deem início a isso
e se reconheça? A primeira ferramenta que essa mulher precisa é olhar para si. Então, olhar lá da infância, né? Começar a entender o que essa mulher viveu. Um ponto principal dentro dessa vivência da própria infância é entender que não há culpados. Todos deram o melhor que puderam. Então, aí eu não sou mais a vítima. Então, existem ferramentas específicas para trabalhar esse vitimismo dessa mulher, tirando ela desse cárcere, dessa vitimização, para que ela possa ser a protagonista da vida e dar destino para si mesma. Porque a mulher vitimada, ela não constrói, ela destrói. A mulher vitimada, ela não evolui, ela involui. E ela perde muito tempo na vitimização. Então, trabalhando o aspecto emocional, trabalhando o amor próprio dessa mulher, as validações, o autoconceito, para que ela possa escalar. Quando ela encaixa a identidade dela, ou seja, ela torna essa identidade latente, ela joga, projeta isso para o negócio. Por isso que não adianta ser tão racional, olhando só para o negócio, mas para toda a história, toda a trajetória, né? E aí eu costumo dizer que se você não é líder de você, você não pode liderar ninguém. Então, sair do vitimismo é um ponto fundamental. E aí existem ferramentas, o método Real Identidade, pegar na mão dessa mulher, dessas mulheres, seja online, presencial, em grupo ou no individual, para que ela possa exalar a sua identidade. Perfeito. E chegou o momento de falarmos desse evento, né, maravilhoso. Eu já quero. Aliás, já estamos lá Já matriculadas, estamos. cadastradas, gente. Você que não conseguiu, olha, eu não vou nem dizer que vai perder, porque terão outros. Se não deu agora, terão outros. Mas chegou o momento de falarmos desse evento que se chama Mesa Império, que vai acontecer no dia 29 e vai abalar as estruturas aí com a mulherada. E as mulheres, elas podem esperar o que, Meire, desse encontro? E qual é a maior ferramenta, qual é a maior palavra que você pode dizer disso tudo que vai acontecer no dia 29? Eu estou sempre muito empolgada com os projetos que faço, né? A Mesa Império, ela surgiu de um momento de um diálogo com Deus também, e eu entendi que a mesa, ela tem uma comunicação, né? A mesa, ela é um lugar sagrado. A mesa, você não chama para a mesa pessoas que não fazem sentido, porque a mesa, historicamente, né, e a gente pode pensar sobre Jesus, sobre a Santa Ceia, sobre quando você estuda sobre a mesa, ela tem uma simbologia, um significado muito único. E como eu trabalho unicidade, singularidade, amor próprio com essas mulheres, a Mesa Império, ela vem para trazer essa inovação para as mulheres. Então, na Mesa Império, é uma mentoria onde as mulheres estarão comigo, sendo trabalhadas pontualmente. Não é um treinamento, não é um workshop. É pegar na mão, é direcionar, é desenhar o negócio dessas mulheres dentro da mentoria Império, trabalhando postura, trabalhando gestão, trabalhando autoridade, trabalhando a marca pessoal, porque é uma escala, né? Então, você trabalha a identidade, agora vamos trabalhar a sua comunicação, seu posicionamento, sua autoridade e a gestão do seu negócio. Tudo isso sendo vivido na mentoria Mesa Império. Que maravilha, hein? Ó, se... Não podemos perder. Eleva essa expectativa, porque realmente vai ser incrível. Exatamente. Vai ser muito bacana mesmo, né? E você que está aí, ó, já segue lá a Meire Conrad, já faça parte dessa Mesa Império, porque é imperdível, gente. Vocês já viram, né, Vilma? Você já viu o que ela pode passar para a gente aqui? Né? Não, e eu amei esse título, Mesa Império. Olha que autoridade. Não, e eu não tinha olhado tanto para esse sentido, né? A mesa você só coloca pessoas assim. Exatamente, Muito reflete a comunhão, a amizade. Eu mesma, tanto para uma reunião ou um almoço, um jantar, eu quero pessoas à mesa, aquelas pessoas que eu me conecto, aquelas pessoas que eu desejo estar perto. Não é? Senão você não consegue nem olhar, né? Você vai comer assim, ó, falar, ó, não consigo ficar aqui. E faz muito sentido. Não é assim? Verdade. Gente, eu nem percebi que nós já estamos chegando no final. Estamos chegando ao fim, é uma pena, não é assim? Então,
nós já estamos finalizando, mas nós vamos fazer ainda um raio-x da sua pessoa. E enquanto isso, antes desse raio-x, eu queria que você deixasse assim, uma verdade para as mulheres que querem empreender, mas ainda não saiu da casinha, ainda não tem aquela coragem, né, aquela força. Pode ser uma frase, pode ser qualquer coisa que você quiser para deixar essa mulher mais empoderada. Tem uma frase que eu digo há anos e quero repetir ela aqui com vocês, está lá também nas minhas redes sociais, onde eu falo com muita verdade, porque começou com a minha própria, né? Que é a frase: ninguém vai se lembrar daquelas que desistiram. Então, se nós estamos aqui como mulheres, é porque alguma mulher que nos antecedeu não desistiu. Talvez você que está nos vendo agora está vendo porque alguma mulher não desistiu de você. Então, na tua trajetória, isso me emociona também, porque esse lugar da desistência é o lugar onde nada acontece. E aí, Meire, não é sempre tão fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. E se fosse sem esforço, não teria mérito. Então, ninguém vai se lembrar daquelas que desistiram. Você pode ter certeza que o teu sonho, o teu projeto, aquilo que Deus colocou no teu coração é para você. Você precisa tomar posse disso em primeiro lugar. E é isso que eu trago como verdade para a minha vida, não desistir. E isso não quer dizer que em todo tempo nós seremos fortes o tempo todo, ou não teremos um alto, um baixo, isso é da vida. Mas o pensamento tem que ser: eu preciso avançar, apesar das circunstâncias, né? Se quer fazer história e quer deixar um legado neste tempo, nesse mundo, que você seja a mulher protagonista, que não desistiu, para empoderar e impulsionar tantas outras mulheres que virão a partir de você. Olha, que coisa linda, mensagem maravilhosa, não é? Muito e é tão show. bom ouvir a Meire falar que agora é um momento raio-x. Segura, Meire. Segura, tudo aqui na mesa. Ô, Meire, você é muito sorridente, né? Muito firme, fala muito bem, carismática, mas eu quero saber aqui, nessa mesa, né? Isso. Que não é a Império. Você já vai assustar ela desse jeito. Meire Conrad, o que tira você do sério? Nossa, me tira muito do sério a mentira. Então, assim, eu tenho um valor muito forte, que é a verdade, né? E é um dos maiores valores que eu tenho, liberdade e verdade. Então, me tira muito do sério essa coisa aonde... O lero-lero. É o lero-lero, é aquilo que não é transparente. A gente vê muito isso no empreendedorismo, em todas as áreas da vida, né? Em todas as áreas, os aspectos, mas eu acredito que tudo que é de verdade não se mistura com aquilo que não é. Então, quanto mais verdadeira, quanto mais autêntica você é, mais autoridade você passa. E é isso que faz com que um produto, um serviço, um negócio, uma pessoa, uma marca pessoal se diferencie no mercado. Então, que a verdade, a nossa verdade, possa ser dita sem medo. E que as pessoas que têm essa visão possam sentar nas mesmas mesas. Muito legal. E agora responda: eu ganho força quando estou? Quando estou com Deus, no meu momento, no meu devocional. Eu ganho forças quando eu estou com a minha família. Eu ganho forças quando eu estou com uma mentorada que traz, sabe, um crescimento, que traz algo que ela conquistou, né? Tive recentemente, agora essa semana, na inauguração de uma linda, e ver essa mulher dizendo: olha, eu alcancei isso, eu estou inaugurando o meu espaço, porque a minha mentora acreditou em mim quando nem eu acreditava. Então, isso me dá força para continuar, para avançar, né? Para continuar fazendo aquilo que faço e escalando cada vez mais, porque a gente tem sempre sonhos a serem alcançados. Muito bem. E falando de verdade, não é? Sim. Diga para nós uma verdade que realmente te marcou, te impactou, verdade para você. São tantas, né? Mas eu acredito que, pensando assim rapidamente, na verdade, quando eu olhei para mim no espelho,
acredito que eu tinha lá os meus 35 anos, e eu perguntei para o espelho, fiz uma pergunta, né? Naquele momento ali de dor interna, desajustada em quase todas as áreas da vida, e eu olhei para o espelho e perguntei: quem é você? E o espelho me respondeu, né? A minha voz, a minha consciência dizendo: eu não sei quem você é, mas eu não gosto da pessoa que eu vejo. E isso me marcou muito, porque ali eu olhei e falei: meu Deus, eu tô no fundo do poço, eu tô no porão do fundo do poço, e eu preciso me reerguer, me levantar. E aí eu comecei ali a fazer um pequeno movimento de gostar um pouco mais de mim, por isso que o amor próprio é fundamental. É maravilhoso. Quem vê, olha e fala: nossa, a pessoa chegou aqui, a outra chegou ali, a outra é sucesso, mas existe uma história, né? Sim. E acredito que esse foi um grande momento de verdade, para que eu pudesse olhar e falar: tá tudo errado, eu preciso, do chão não passa, agora é só subida. Legal essa do espelho meu, espelho meu, bom, né? Espelho meu. Acho bom a gente passar ali no espelho agora, hein? E para acalmar o meu coração, eu sempre recorro a Jesus sempre. Amém. Incontestavelmente, eu coloquei a minha vida diante do altar de Deus, né? E tudo que eu faço, todos os meus projetos, planos, eu entrego para Ele, porque eu sei que eu sou extremamente limitada em tantas coisas, mas os planos dele certamente são os melhores e estão acima dos meus, né? Então, há muito tempo deixei de ser uma filha mimada, mas agora, né, com o empoderamento, com a força pessoal e usando a inteligência emocional e espiritual, óbvio, a filha que entrega para o pai e diz: pai, seja feita a sua vontade, né? Esse 2025 é um ano que eu coloquei como o ano na agenda de Deus. E é tão incrível porque as conexões vêm, as mesas vêm, porque é um direcionamento de Deus acima de tudo. Então, esse é um princípio para mim. Coisa linda. E a gente vai chorando aqui já, porque está chegando ao fim. Vamos aqui para a nossa última questãozinha, conhecendo melhor a nossa querida Meire, essa loura empoderada. E a gente quer muito que você complete uma frase que faz todo sentido para você. Empreendedora, especificamente a mulher empreendedora para você é única. A mulher empreendedora, ela é única, porque a unicidade, essa singularidade exercida no negócio é o que vai fazer essa mulher não mais entrar na guerra dos preços, mas se ver como valor e entender que a sua prestação de serviço, seu produto tem valor. E aí, se tem valor, tem autoridade. Que coisa linda. Meire, que conversa rica, maravilhosa. Eu e a Cia aqui, começamos a pensar muitas coisas, querer se empoderar, né? Já amanhecer empoderada. E é sempre inspirador ouvir mulheres como você falando aqui de realidades, de verdades que transformam e principalmente força e propósito. Então a gente só tem que agradecer a você pela mulher que você é, pela mulher que quer ensinar outras mulheres a sentirem-se amadas, potentes, e dizer que, para você que está em casa, não esquecer que agora, no dia 29 de novembro, nós temos o evento Mesa Império, aquela mesa que ela já explicou aqui qual é o sentido. E realmente sabemos e temos certeza que será inesquecível. Então, um verdadeiro divisor de água será esse encontro, não é assim? Com certeza. Se eu fosse você, olha, eu não perdia. A gente só deu uma pincelada de quem é a pessoa, né? E tem muito ainda para a gente explorar, de tanto conhecimento, tanta experiência, tanta coisas boas, essa energia boa que ela passa para a gente, né? E é muito gostoso a gente fluir desses momentos junto com pessoas que nos trazem coragem, empoderamento. E se eu fosse você, não perdia. Então, dia 29/11 tem a Mesa Império. Uau. Mesa Império, com a Meire Corrade. Então já siga lá, já faça a sua inscrição.
né? Chama ela lá no privado, né? Para Exatamente, fazer a sua inscrição e exatamente. participar. No próximo sábado, né, Vilma? Já tá aí. Mas Correndo, você tem uma chegando. semana para já correr atrás disso daí, né? Exatamente. Então, esse papo foi maravilhoso, né? Foi muito proveitoso para a gente conhecer um pouco dessa essência dessa pessoa que está aqui na nossa frente, né? Então, pessoal, siga ela lá e vamos juntas, né, para a Mesa Império. Vem participar aqui conosco, porque o nosso podcast, ele conecta, informa e transforma, como essa pessoa que está aqui na nossa frente. E nós queremos parabenizá-la e agradecer pela sua presença. E até Obrigada. lá, na Mesa Império, e nós temos muito mais para oferecer para vocês, viu? Exatamente. Então, mais uma vez, vá com Deus, que Jesus te abençoe muito. Amém. E queremos muito estar ali coladinha com você, aprendendo muito. E quem que vem agora, se a gente pode esquecer do nosso querido, quem? Nós temos um quadro com a doutora Valéria Dória e nós temos o Jonas Garcia com o Exato. SATV News. E, gente, não perca, olha, esse episódio aqui com a Mary Corrade. Depois você compartilha, porque muitas pessoas precisam aprender a viver. Exatamente. E agora vem uma super mulher aqui, que é a doutora Valéria, para você aprender tudo. Todo episódio, ela sempre vem aqui mostrar o que ela sabe fazer de melhor, que é cuidar das mulheres. Exatamente. E logo depois o SATV News. O nosso E querido você aí, Jonas. ó, até o próximo episódio. Vem Tchau, com a gente. tchau. Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre a síndrome dos ovários policísticos. Vocês já ouviram falar? A síndrome dos ovários policísticos é muito comum, principalmente na adolescência e em adultas jovens. É uma síndrome caracterizada por uma série de sintomas. Essas pacientes com a síndrome dos ovários policísticos normalmente têm episódios de anovulação crônica. O que é isso? É aquela paciente que não ovula todo mês e por isso ela não menstrua todo mês. Então, normalmente ela tem períodos de atrasos menstruais, às vezes ficando meses ou anos sem menstruar. A maioria das pacientes com síndrome dos ovários policísticos também tem hirsutismo, que é o aumento de pilificação em regiões onde normalmente a mulher não tem pelos. Outra característica é a oleosidade de pele e acne. Mas, doutora, por que isso acontece nessas pacientes? As pacientes que têm ovário policístico, como elas não ovulam todo mês, os ovários acabam aumentando de tamanho e tendo vários folículos na periferia do ovário. Esse ovário aumentado de tamanho, ele acaba produzindo mais hormônios masculinos. E esses hormônios masculinos que levam a características de hirsutismo, que são os pelos, e a acne. E por que acontece o ovário policístico? Não se sabe exatamente se o ovário policístico causa sobrepeso ou se o sobrepeso causa ovário policístico, mas o ovário policístico também está muito associado a sobrepeso e obesidade. Essas pacientes, normalmente, além de não menstruarem todo mês, elas podem ter esse aumento de pelos, a acne, e na maioria das vezes elas têm problema com sobrepeso ou obesidade. As pacientes que têm a síndrome, normalmente têm também uma resistência à insulina, e essa resistência à insulina, além de favorecer os casos de sobrepeso e obesidade, podem aumentar também a chance de diabetes tipo 2 no futuro. Então, é uma síndrome complexa que está relacionada não só a problemas ginecológicos, mas também a uma síndrome metabólica acompanhada dos problemas ginecológicos. Como que a gente faz o diagnóstico? Normalmente a paciente vem ao consultório da ginecologia com essa história de que não menstrua e no exame físico a gente pode fazer o diagnóstico do hirsutismo, da acne e nos exames laboratoriais nós temos nos exames de sangue algumas alterações laboratoriais muito características do ovário policístico. E o ultrassom transvaginal também tem um aspecto bem característico do ovário policístico. Feito o diagnóstico, o que nós vamos fazer? Em pacientes sintomáticas com alterações laboratoriais, nós vamos primeiro orientar atividade física e dieta, porque a paciente fazendo atividade física e dieta ajuda muito no tratamento, diminuindo a resistência à insulina.
Vamos tratar a resistência à insulina, se ela existir. Então, podemos usar, por exemplo, medicamentos como glifage para o tratamento da resistência à insulina. Em pacientes que não querem engravidar, usamos métodos contraceptivos. Então, existem pílulas anticoncepcionais que a gente pode usar em pacientes com ovário policístico. E pacientes que querem engravidar, além da orientação da atividade física e da dieta, se a paciente demorar para engravidar, nós temos que induzir a ovulação, porque essas pacientes demoram muito para ovular ou às vezes nem ovulam. Então, existem medicamentos indutores de ovulação, como letrozol ou clomifeno, que nós podemos usar nessas pacientes. Sempre destacando que a atividade física e a dieta para perda de peso é fundamental para o sucesso do tratamento. Em pacientes mais velhas com ovário policístico, em que não temos tanto a preocupação com a gravidez em si, podemos tratar com métodos contraceptivos diferentes e até com o próprio DIU e tratar a resistência à insulina, tá bom? Essa doença é mais comum em pacientes jovens e adolescentes. Sabemos também que a paciente que tem ovário policístico, pelo fato do ovário ser um pouco aumentado de tamanho e ela ficar sem menstruar muito tempo, ela acaba ficando durante a maior parte da vida dela num regime de hiperestrogenismo, que seria um aumento do estrogênio no sangue, que é o hormônio feminino, aumentando um pouco o risco de câncer de mama no futuro. Então, o ovário policístico não é incomum, é mais comum em adolescentes, pacientes jovens, mas pode acontecer na paciente adulta também. Deve ser tratado com dieta, atividade física, eventualmente medicamentos contra a resistência à insulina, pílulas anticoncepcionais e indutores de ovulação para pacientes com infertilidade por conta do ovário policístico. A dieta e a atividade física fundamental para o tratamento do ovário policístico e da resistência à insulina. E quem cuida normalmente do ovário policístico é ou o ginecologista ou o endocrinologista. Ok? Um abraço. I think it's important to have those conversations. So let me know your thoughts.